Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos de um grande tabu que se trata sobre a Nova Jerusalém. Porque muitas pessoas tentam maquiar, passar régua, tentam ocultar as palavras de Deus. Todas as religiões abraâmicas convergem para o mesmo lado. Religião judaica, religião cristã, religião islâmica, todas as religiões de braço abraâmico convergem para o mesmo lado. E a galera simplesmente tenta ocultar esse fato. E nós vamos falar hoje sobre esse assunto. Primeiro fato importante. Eu estava lendo os comentários dos últimos vídeos e eu percebi que o pessoal falou que o áudio não estava ficando bom. Pois é, meu microfone estava nessa parte da mesa aqui, mudei meu microfone para o outro lado, o meu microfone ele continua aqui, ok? Aqui está meu microfone, só que o que eu fiz? Eu estou ajeitando o meu microfone para deixar ele mais ou menos direcionado para mim, para que a altura da voz permaneça a mesma, tá? Então o microfone eu mudei de posição, dei uma afastada, deixei ele centralizado, fiz algumas regulações aqui para ver alguns ajustes, para ver se vai ficar bom. Vocês me contam nos comentários se tá áudio, se o áudio tá alto, tá baixo, tá chiando. Comenta aqui para eu poder ir consertando e deixando da melhor maneira para vocês. Por favor, deixe o seu like, tá? Isso é muito importante para ajudar a divulgar esse projeto. Se inscreva no canal, ative as notificações. E quem quiser conhecer meu trabalho, no momento as vagas estão encerradas. Na descrição desse vídeo você encontra sobre o meu trabalho. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já assistiu um filme chamado Vingadores. Provavelmente você já ouviu falar. E no filme Vingadores você tem o Tesseract, que é um cubo, e esse cubo ele possui a capacidade de abrir portais, de você emergir de um mundo para o outro. Provavelmente você já ouviu falar sobre esse assunto. E de fato, isso está correto, tá? Nós vamos falar sobre o cubo quântico, o cubo de quartzo e a Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é isso aqui, campeão. É isso aqui. E ninguém, não, você tá louco, gordito, tá louco. Eu falo, infelizmente as pessoas não querem enxergar. Deus, ele não pensa pequeno. Meu irmão, imagina só. Não, sério, vou falar uma coisa para vocês aqui. Imagina só você. Vamos pegar essa imagem aqui, ó. Deixa eu pegar essa imagem aqui, ó. Imagina só você, quando morrer, você vai parar na cidade do Mágico de Oz. Você sabe que a cidade do Mágico de Oz é isso aí, ó. Mas que futuro de merda que é esse? Que quando você morre, você vai morar numa cidade dourada de ouro. Mas que porcaria que é essa, campeão? Porra, eu que sou pecador, consigo pensar em algo maior do que isso? Por que Deus, que é 1 bilhão, não existe nem número, Deus é muito superior a mim? Por que ele vai fazer isso? Quando você morrer, ó, nós temos uma cidadezinha de ouro para o senhor morar. Vai ser maravilhoso. Você e São Pedro vão jogar. É a famosa cidade do Mágico de Oz. É a mesma cidade, cara. Só muda o termo. A mesma cidade do Mágico de Oz. Aí você pensa, pô, vou morar nisso aqui, né? Vou lá jogar sinuca com Deus. Não, não é assim. Primeiro, que todas essas imagens da Nova Jerusalém são todas erradas. Nenhuma imagem dessa demonstra de fato o que Deus disse na Bíblia. Mas nenhuma dessas disse. Por quê? Porque o Apocalipse, o livro de Revelações, é bem claro do que é uma cidade. Olha só, a cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 12.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao seu comprimento. Essas medidas baseadas no parâmetro de Adão, tá? Então a cidade é muito maior do que se possa imaginar. Essa cidade é maior do que o planeta Terra, tá? Só avisando para vocês. Então é um cubo, não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui não representa a cidade que Deus fez. A cidade mais próxima que possa se representar seria isso aqui, ó. A mais próxima que possa se representar seria isso aqui. Só que aí entra um pequeno detalhe. As pessoas não sabem ler. Infelizmente, o Ernesto Carneiro, ele mesmo disse que as pessoas elas são analfabetas funcionais.
Aí os caras pensam que vão morar dentro de um cubo. Vamos pegar uma caixa de papelão, vamos pintar de ouro, pô, vou botar a galera lá dentro pra morar. Não é assim. Olha só. Então eu vi novos céus, porque não é só uma camada de céu, e nova terra. Por que não é novas terras? Porque essa terra ela vai ser recondicionada. Essa terra que nós vivemos é uma terra pequena. O planeta Terra tem, já fizemos essa conta, tem 16.600 vezes o tamanho que tem agora. A Terra que nós estamos vivendo agora, segundo o relógio Cronos, é um tamanhozinho assim, ó. A Terra é muito maior, mas muito maior do que você consegue compreender a imensa e vastidão da Terra. O tamanho da Terra é maior que o comprimento do Sol, que dizem para você. Então, haverá novos céus e nova terra, ok? Pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. Corretíssimo. E o mar já não existia. A existência do mar está precavida pelo dilúvio. Por quê? Porque o dilúvio ele inundou a região. Então você tem os rios que dividem as regiões, mas o mar é uma consequência do dilúvio, tá? Aí fala, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus. Ou seja, uma cidade que se move. Descia dos céus. Não é uma cidade estática, é uma cidade que se move. Eu já falei, inclusive nos vídeos para trás, eu falei o que é isso aqui. Descia dos céus, da parte de Deus, preparada como noiva adornada para o seu marido. E aí fala, ouvi uma forte voz que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, porque esse vai ser o seu tabernáculo. E aí vai falando, né? O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus. Eu sou Alfa, Ômega, o princípio, o derradeiro e o fim. Tá faltando uma parte aqui nessa parte bíblica, né? E aí ele fala o seguinte, ó. Os portais, ó. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 antes, junto aos portais. Não é porta, portais, tá? Então, inclusive, tá tudo errado aqui para vocês, né? Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos e que estavam junto aos portais. O tempo todo, você está descrevendo o que é o cubo de quartzo. O tempo todo Deus está descrevendo exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Olha lá, ó. Exatamente isso aqui. Essa é a Nova Jerusalém. Meu Deus, mas o que é isso? É exatamente o que Deus reservou para aquele que é salvo. Não é a cidade do mágico de Oz. O que Deus reservou para você, campeão, para aquele que for salvo, você vai poder explorar a criação de Deus. Toda a infinidade da criação de Deus. Você poderá conhecer todas as dimensões que Deus criou, que não é só uma. Você poderá conhecer todos os mundos, todas as criações que Deus... É claro, respeitando algumas regras de não interferir na criação. Você verá o infinito. Aquele que for salvo por Deus contemplará o infinito. Você terá um corpo ressurreto que será capaz de viajar por essas dimensões. Ou seja, você não vai ficar brincando de The Sims dentro de uma cidade dourada. Não é isso que Deus te fala. A concepção do que Deus diz é muito maior. É muito maior. Então nós estamos falando aqui de uma coisa chamada cubo, ok, quântico. O que é esse cubo quântico? Ele mostra o que seria a quarta dimensão. Tudo que você está vendo é baseado na quarta dimensão. Tudo que você está vendo é baseado na quarta dimensão. Então, praticamente, ou quando Deus fala sobre a Nova Jerusalém, nós estamos falando que você terá a capacidade de sair da terra. Haverá novos céus e uma nova terra. A sua casa vai ser a terra. Você como terráqueo, você como ser humano, quando finalizar esse relógio Cronos, quando finalizar o fim do mundo, houver o grande dia do julgamento, a sua casa será a terra. Essa será sempre a sua morada.
As suas raízes estão aqui. E esta é uma terra muito maior do que você consegue imaginar. Esta é a sua terra e você viverá nessa terra. Porém, o que é dito é que a cidade dourada, a qual você terá acesso, você poderá sair da terra. Você vai poder sair da terra. E o que é essa cidade dourada? Adivinha os senhores, é isso aqui. Ó. A capacidade de você conhecer a criação de Deus. De toda a criação de Deus. Então, quando você pega o que se é chamado de cubo quântico, é isso aqui. Ó. Você vai contemplar toda a criação de Deus. E numa escala nunca antes vista. Então, quando se fala da Nova Jerusalém, é a capacidade que você tem pela primeira vez, de desbravar o desconhecido. Eu sou pecador, sou uma pessoa falha. Eu não sou o homem mais inteligente da Terra. Tem até uns 1 milhão acima de mim. Só que eu sendo pecador, eu sendo uma pessoa falha, consigo imaginar uma grandeza para Deus. Por que a realidade seria o oposto disso? Colocaram na sua cabeça, desde a época de Constantino, essa história de anjinhos segurando flechinhas de coração, de São Pedro com uma lista de quem entra e quem sai, um portão dourado, uma escada dourada, uma escada rolante, dourada que vai até você e te leva no céu. Cara, não é uma colônia de férias. O céu não é uma colônia de férias. Quando você morrer, você não vai ficar em férias. Você não vai ficar jogando totó com Deus, como demonstra nos Simpsons. Você terá um papel, você vai trabalhar. Assim como todos nós trabalhamos aqui na Terra, nós iremos trabalhar no céu também. Haverá sim o seu descanso, haverá sim uma série de coisas, mas nós iremos trabalhar. Não é uma colônia de férias, o céu não é uma colônia de férias. E aí, como é que vai ser o céu? Você terá a terra e tudo aquilo que comporta a terra é a sua morada, mas você terá acesso a outros planetas, a novas dimensões. E você vai poder comprar. Eu me recuso a acreditar que aquele que for salvo, aquele que. Porque assim, se você vencer a segunda morte, a primeira morte você não vence, mas você vencendo a segunda morte, você estando com Jesus Cristo, na Bíblia fala que a morte não mais terá poder sobre a sua vida. Ou seja, você será imortal. Eu vou te fazer uma pergunta. Que merda de realidade que é essa? Que você vai passar 1 bilhão de anos numa cidade dourada. Os meus olhos vão começar a enjoar de ver tanto dourado, de ver tanto ouro. Imagina, 1 ano na cidade dourada, 10 anos na cidade dourada, 100 anos na cidade dourada, 1000 anos na cidade dourada. Eu já não vou aguentar, eu não vou aguentar mais ver aquela porcaria dourada. 100 mil anos na cidade dourada. Eu já tô cansado dessa merda. Já cansei, caguei pra essa porcaria. Então você imagina, se eu que sou pecador consigo imaginar grandeza para Deus, imagina o que Deus não preservou. Então é isso que você tem que entender. O que é o Merkabah do Islã, o que é o segredo do cubo negro do Cabalon e a cidade dourada dos cristãos é justamente a quarta dimensão. É a capacidade que você terá de poder estar caminhando nas dimensões, contemplar o desconhecido. Somente, escute bem o que eu vou lhe dizer. Somente uma realidade infinita, somente uma criação infinita para saciar um ser infinito. Qualquer criação que tenha limites, qualquer criação que ela não aumente de tamanho, não se expanda, qualquer criação que, só existe a Terra, não existe mais nada além da Terra, qualquer criação finita, eu desafio qualquer ser infinito a não ficar puto com essa desgraça. Eu duvido. Qualquer pessoa se somente existir a Terra e o céu dos Simpsons, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai enjoar em 2, 3 anos. Se não enjoar em 2, 3 anos, você vai enjoar em 1000. Ou seja, para contemplar um ser infinito, porque a partir do momento que você não morre mais,
A partir do momento que a segunda morte não lhe alcança, a partir do momento que você se tornou uma nova criatura, você se tornou um ser infinito, a partir desse momento, somente uma criação infinita para poder contemplar o seu ego, para contemplar a sua realidade. Ou seja, um ser infinito, o tempo é só uma questão de opinião. Então, você vai contemplar tudo que existe, tudo. Você conhecerá tudo em pouquíssimo tempo. E uma hora você vai desagradar da criação. Ou seja, Deus não vai ter falhado na própria criação. Por isso que eu me recuso a acreditar que tudo aquilo que nós conhecemos seja de fato a realidade. Eu acredito que alguém está escondendo uma coisa muito grande. Então, quando se fala da Nova Jerusalém, que você olha lá no Apocalipse, uma cidade quadrada, que tem portais, que tem entradas e portais, é nitidamente isso aqui, ó. É nitidamente isso aqui, ó. É nitidamente isso aqui. Porque a Nova Jerusalém, ela mostra para você isso aqui, ó. Agora que você entendeu a concepção do divino, agora que você entendeu, fica fácil. Fica fácil. Por isso que eu digo para vocês, em momento nenhum na Bíblia você viu Deus falar assim, ó. Olha aqui, em momento nenhum. Olha só. Alguma vez está escrito aqui, então eu vi, né, o primeiro e único céu, a primeira e única terra? Não. O que se é falado é que é uma nova terra. Se fosse apenas se existisse apenas uma terra, o próprio Messias iria dizer só existe uma. Não. O que o cara fala é não há nada novo debaixo desse sol. Então, a concepção da cidade da Nova Jerusalém não é que você vai morar numa cidade dourada. Sim, essa cidade existe, mas você não vai morar na cidade dourada. O que se é falado é que você terá a capacidade de conhecer outros lugares. Através da cidade dourada, através do cubo de quartzo, do cubo quântico, que é a Nova Jerusalém, você vai ter a capacidade de conhecer tudo que Deus criou. Agora, neste momento, nós estamos aprisionados na terra, nós somos prisioneiros cativos. Existe um domo que impede que os seres humanos saiam daqui. Nem Lúcifer, que é o anjo, foi o anjo mais poderoso de Deus, no mesmo nível que Metatron, ou até mais. Lúcifer, nem ele consegue sair da terra. Ou seja, nós estamos numa grande prisão. Nós estamos num mundo onde nós estamos sendo testados. Esse mundo é essa realidade. Aqueles aos quais serão salvos, aqueles aos quais irão herdar essa capacidade, esses seres, eles vão poder desbravar o desconhecido. Esse cubo que possui 12 portais. O que são os 12 portais? Os 12 lados. Os 12 lados do cubo. Os 12 lados. Você poderá explorar outras regiões. Você terá. Por que você não pode explorar agora? Porque nós estamos banhados em pecado. Nós somos células cancerígenas. E para onde a humanidade for, vai apodrecer. Vai apodrecer. Então, é preciso morrer o antigo homem e nascer o novo homem. É preciso um corpo ressurreto e aqueles que saírem vitoriosos. Para quê? Para que esses, quando viajarem para outros lugares, não corrompam o maçanzeiro inteiro. Então dá para entender, dá para entender. É o que eu falo. Quando teve uma palestra do Olavo de Carvalho, que ele falou assim: tá vendo o universo que você acredita? O Olavo de Carvalho, ele sempre acreditou na Terra, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, futebol intergaláctico, plana. Sempre acreditou. Ele sempre acreditou nisso. Só que ele não podia falar isso abertamente. Ele não podia falar isso abertamente. Porque as pessoas não estavam prontas para essa verdade. O Olavo de Carvalho falou assim: sabe o Big Bang, a Via Láctea, as nebulosas? Sabe o universo que você conhece? Sabe as múltiplas dimensões que você conhece? Tudo isso que você conhece, tudo que você pode imaginar, não representa, ainda assim, nós estamos falando do cara mais inteligente que teve no Brasil.
Só para tu ter ideia, ele falou: nada disso representa a grandeza de Deus. Se você quiser vislumbrar a grandeza de Deus, tudo que você conhece é como se fosse um grão de areia no universo. É como se fosse um grão de areia no universo. A concepção é tão grande, mas é tão específica, é tão que não tem como nós, descrevermos. Quando eu não me lembro o nome de qual era o rabino que estava junto com Jesus Cristo. Eu vou lembrar o nome dele depois aqui. Jesus Cristo, ele foi conversar com um rabino que era mestre em Israel. Foi conversar à noite, próximo do tanque de Siloé. Aí ele foi conversar com o rabino e o rabino começou a perguntar sobre salvação, sobre o universo. Ah, sim, a Bíblia deixa um trecho muito curto, mas o rabino perguntou, né? Como é que a gente faz para herdar a vida eterna? Ele falou, né? Você só vai conseguir herdar a vida eterna se você nascer de novo. Se você nascer de novo. Aí ele falou assim: pode, porventura, um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Por quê? Porque na cabeça dele o cara está pensando em reencarnação. Mas em nenhum momento é reencarnação. Então, onde é que Jesus Cristo fala? Você é mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Se você não consegue compreender o que eu estou falando, imagina das coisas celestiais. Então, o que acontece é o seguinte: a criação de Deus, ela é muito maior do que a Bíblia conta. A criação de Deus, ela é muito maior do que o Alcorão, do que o Cabalon, do que a Torá, do que qualquer livro fala. A criação de Deus, ela é muito maior do que o modelo do Big Bang. É muito maior. A criação de Deus é uma concepção infinita que o tempo todo está em expansão. E é algo que é inconcebível de imaginar. Pensa, você tem que colocar na sua cabeça sempre uma questão. Segundo o filósofo Sócrates, existem alguns atributos para uma divindade, principalmente para um Deus: onipresença, onipotência e onisciência. O que é onisciência? É um ser que sabe de tudo. O ser, ele tem que ser absoluto. Onisciência significa que Deus tem que ter uma imaginação maior do que a minha. Deus tem que ter um raciocínio lógico maior do que o meu. Deus tem que saber de tudo muito mais do que eu. Se eu estou imaginando que a criação de Deus, o Big Bang e as múltiplas dimensões são um grão de areia no universo, Deus, o verdadeiro, aquele que é inconcebível, ele tem que imaginar algo maior do que eu imaginei. Ele tem que criar algo maior do que eu imaginei. Porque se Deus não criar algo maior do que eu imaginei, então Deus, ele é limitado. O seu poder é limitado. E se Deus tem poder limitado, ele não é Deus, porque Deus tem poder limitado, onipotência. Ele não tem poder, ninguém chega próximo do que Deus tem de poder. Ou seja, se eu imaginei o Big Bang e as múltiplas dimensões dentro de um grão de areia no universo, o que Deus criou tem que ser muito maior do que isso. De tal maneira que eu, um mero mortal, jamais consiga, na onisciência, chegar no nível de Deus. Ou seja, a criação de Deus, ela tem que ser muito maior do que eu consigo imaginar. E isso que Sócrates dizia. Ou seja, você acha mesmo, vamos voltar para a Bíblia aqui. Você acha mesmo que quando tu morrer, sério, vamos lá. Você acha mesmo que quando tu morrer, você vai morar na cidade do Mágico de Oz? Pensa um pouco, pô, vou morar na cidade do Mágico de Oz. Eu acho que não, meu irmão. Eu acho que não. Eu acho que a coisa é muito maior do que você consegue imaginar. É muito maior. Haverá uma nova terra, porque nós, como seres humanos, nós temos a nossa morada, assim como os anjos foram criados, eles têm a morada deles, nós vamos ter a nossa morada, mas aqueles que forem salvos, eles terão a capacidade de ir para outros lugares. Os anjos são extraterrestres. Os anjos não nasceram na Terra. Os anjos vieram de outro lugar. E esses anjos contemplam a criação de Deus, que é o planeta Terra. Ou seja,
Deus, o próprio Messias fala, nós seremos como anjos. O que os anjos são? Extraterrestre, fora da Terra. Latim, extra, fora. Terrestre, terra. Nascido fora da Terra. Os anjos, eles vieram de outro lugar e estão na Terra cumprindo a vontade de Deus. Se Jesus Cristo fala que nós seremos como anjos, significa que nós, como seres humanos, apesar de termos a nossa morada, que vai ser a nova Terra, apesar de termos essa morada, nós iremos desempenhar os mesmos papéis que os anjos desempenham. E quais são esses papéis dos anjos? Eles vão para outro planeta para poder fazer a vontade de Deus. Ou seja, existe uma pequena possibilidade que aqueles que forem salvos, herdando um novo corpo, passem a colonizar outros planetas, passem a desenvolver outros planetas segundo a vontade de Deus. É assim que os vigilantes são, é assim que os malak, os mensageiros são, é assim que Tronos é assim que os serafins, os querubins, é assim que os principados são. Ou seja, a gente tem que começar a pensar grande. Porque Deus não pensa pequeno, cara. Deus não pensa pequeno. Quem pensa pequeno é simplesmente o maligno. Os caras estão querendo fazer você morar na cidade de Oz, meu irmão. Não é assim. Não é assim. O cubo de quartzo, que é a Nova Jerusalém, é de onde você vai conseguir se mover para outras regiões. Você vai conseguir se mover para outras regiões. Esse cubo de quartzo fica no centro do universo e é dali que você vai conseguir ir para outras regiões. Simples. A gente tem que entender a concepção da criação de Deus. Agora, se você falar o que eu falei para um pastor, o cara vai surtar a louca no cangaço, meu irmão. Você fala para um padre o que eu acabei de falar aqui, os caras vão falar que eu sou maluco. Esse cara é maluco. Agora eu sou obrigado a morar na cidade de Oz. E se eu não quiser morar na cidade de Oz, eu vou morar lá no inferno dos Simpsons, né? Vai descer um elevador, vai ter um cara de vermelho com pata de bode, um tridente na mão, vai ficar me espetando ali. A morte, a dimensão de Abaddon, ela não representa o inferno em si, mas representa a ausência de Deus. O inferno, eu vou resumir o que é o inferno para vocês. A ausência de Deus. Isso que é o inferno. Parabéns. A partir de agora vocês entenderam. Criaram na cabeça de vocês um inferno com um ser que tem um tridente que fica espetando o gaúcho, espetando o nordestino, espetando o gordito lá. Vamos espetar todo mundo. Não, campeão. Quem criou esse inferno que você conhece, existe o lago de enxofre e de fogo. Existe. Mas quem criou esse inferno foi a Igreja Católica. Por quê? Porque os caras iam morrer e aí o padre chegava e falava assim, você não tem filho mesmo, né? Você vai morrer. Por que você não doa o seu dinheiro para caridade? Doa o seu dinheiro para a igreja. Sabe? Deus tem grandes planos para você. Você vai ser muito abençoado no céu. Aí o cara lá ia doar o dinheiro. Ou seja, eles criaram essa concepção de um inferno pegando fogo. Por quê? Porque foi dessa maneira que eles conseguiram controlar a população. Se não houvesse inferno, ninguém ia fazer a vontade de Deus. Só que as pessoas não entenderam o que é o inferno. Aí veio esse inferno, esse lugar que pega fogo. Não é. Tanto é que Dante Alighieri, ele visitou, porque ele visitou o Sheol. O que é o Sheol? O Sheol é a primeira morte. Aqueles que não alcançarem a salvação, esses não são predestinados no Sheol. Ele conheceu o Sheol. E no Sheol era gelado. Gelado. Pegava as últimas camadas do Sheol e era gelado. Ou seja, por que era gelado? Porque não tinha a luz do sol e não tinha a luz de Deus. É óbvio. Então, o que eu quero que você entenda, eu acho que isso é importante. O verdadeiro inferno, após o grande dia do julgamento, o verdadeiro inferno é a ausência de Deus. A ausência de Deus faz com que aqueles seres que vivam nesse lugar façam as coisas mais perversas possíveis. Ouvendo a ausência de Deus, não há leis, não há ordem, somente haverá o caos, haverá apenas o desespero. Então, o verdadeiro inferno, ele é descrito pelos gregos como Abaddon. O verdadeiro inferno
Não se trata de um lugar pegando fogo. Quando tu pega o livro de Enoque, Enoque quando vai visitar os céus, lá na segunda para a terceira camada do céu, quando o santo sentinela está levando Enoque para ele poder conhecer os segredos de Deus, Enoque passa por um lugar e ele fala assim: nossa, mas que coisa maluca, é um tipo de buraco negro, um tipo de coisa que suga a luz é sugada desse lugar e é uma sensação horrível, é uma sensação de desespero. Aí o anjo falou assim: Enoque, nós ainda não entramos nesse lugar. Eu só posso vir até aqui. Se eu avançar mais 1 metro, eu não consigo voltar. Eu vou ser arrastado junto com esse lugar aqui. Se eu avançar mais 1 metro, lá no livro de Enoque, se eu avançar mais 1 metro, eu não consigo voltar, cara. E aí o Enoque fica desesperado. E ele fala: que lugar que é esse? Esse lugar é a morte. É justamente o lugar reservado para os anjos caídos. Né? E a Bíblia fala para os anjos caídos, para aqueles que desobedeceram à vontade de Deus. É um lugar tenebroso, é um lugar de completo desespero. Nem os anjos querem ir para esse lugar. Nenhum anjo, nem mesmo Metatron, consegue sair desse lugar sem eu parar ali. O único a qual tem essa capacidade é Deus, que é Jesus Cristo. O único que consegue ir no inferno e voltar é Deus. Não tem mais nenhum outro que consegue. Então, basicamente, esse é o inferno. Ele é desesperador. E ele está no céu. E as pessoas as quais não tiverem o seu nome escrito no livro da vida vão parar ali. Muito mais desesperador do que o inferno que nos foi nos ensinar. Agora, o que você precisa entender, e isso é importante, é que houve uma cinematografia atrás da Bíblia. Começaram a ludibriar as pessoas. Tu pega lá o inferno dos Simpsons, São Pedro na porta. Não é assim, cara. Então, a concepção da criação divina de Deus, ela é muito maior, ela é muito mais significativa do que a gente consegue imaginar. A criação de Deus, ela é algo que não é compreensível, não seria compreensível a seres humanos. Nós não conseguiríamos compreender a criação, nem nós, nem ninguém. Então essa é a concepção de Deus. Essa é o grande mistério. Ninguém vai conhecer toda a criação de Deus, é impossível. Ainda que sejamos imortais, nós não chegaremos a conhecer nem mesmo 1% do que Deus criou. Muito pelo contrário. Cada vez mais, com o passar do tempo, nós iremos conhecer menos. Porque vai se expandir, vai criar múltiplas dimensões, vai criar novos planetas e nós não iremos acompanhar. E cada vez mais nós iremos saber menos, saber menos, saber menos. Então esse é o grande mistério de Deus. Quando você pensar o que é Deus, não pensa que Deus, como o seriado Sobrenatural, é o Morgan Freeman, é um homem velho, de barba e cabelo branco, usando roupa branca. Não é. Deus não é assim. A concepção de grandeza de Deus é algo que a gente não consegue imaginar. A gente não tem. Não existe um adjetivo que consiga expressar a magnitude de Deus. Os judeus, eles colocaram mais de 80 adjetivos para tentar pronunciar a grandeza de Deus. Nenhum deles conseguiu falar. Chamaram de Elohim, falaram que era soberano sobre todos os exércitos. Não consegue, cara. É um ser imenso. Para vocês terem uma ideia, nem os anjos viram a face de Deus. Para vocês terem uma ideia, Jesus Cristo é a manifestação de Deus. Essa vontade divina, ela tem vida. Essa vontade divina, ela quer que a criação entenda e saiba que Ele é real, que Deus existe. Então Jesus Cristo é o quê? É a manifestação de Deus de forma que nós, meros mortais, consigamos entender. Nós e os anjos. Nós e os anjos. Então, Jesus Cristo é uma manifestação de Deus, uma virtude de Deus que nós consigamos entender. Que nós consigamos entender. Então, o Jesus Cristo, ele é basicamente isso. Olha, eu sou grande demais para vocês me entenderem
Eu criei algo grande demais para vocês entenderem, mas eu vou me fazer menor para que vocês saibam da minha existência e saibam que vocês têm um pai. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a vontade de Deus. Os anjos mais fortes, como Miguel, como aqueles que foram capazes de ver a face de Deus, foram 4 anjos, eles contemplaram a face do Espírito Santo. Eles não contemplaram a face de Deus, cara, não tem como. Eles contemplaram a face do Espírito Santo, que é a manifestação de Deus em todas as dimensões. Agora que você entendeu o que é Deus, meu irmão, Deus, ele é a chave da sua vida. Ele é a chave da sua vida. Deus está no átomo do seu corpo, ele está no elétron do seu corpo, ele está no espaço-tempo, ele está na sua casa, ele está no seu planeta, ele está no seu universo. Deus é onipresente, está em todos os lugares. A palavra oração, ela foi... Eu vou só finalizar isso aqui. A palavra oração, ela foi deturpada. Orar, ação. O que é orar? Orar vem de oratória. O que é oratória? É uma comunicação. É eu falar da pessoa A, falar para a pessoa B. Estou fazendo uma oratória. Ou seja, isso é uma oratória. E a ação é a capacidade de fazer essa oração ter vida. Ou seja, é você dar início à oração. Ou seja, como é que você se conecta com Deus? Através da oração. Orar, ação. Oratória que está em ação. Ou seja, se você soubesse que você pode conversar com Deus, se você soubesse que você pode conversar com Deus pela sua mente, você pode conversar com Deus pela sua boca, se você soubesse dessa presença de Deus que está na sua vida, meu irmão, a sua vida mudaria completamente. Você iria pedir chuva e a chuva ia vir. Você ia pedir as coisas iam acontecer. Só para vocês terem ideia, que eu não estou falando lorota, só para vocês terem ideia. Jesus Cristo, ele mesmo disse, a fé humana ela é fraca. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisa pequenininha, menor, muito menor que um grão de arroz, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iriam pedir para que essa montanha mova daqui para lá e de lá para cá, e a montanha iria se mover. Olha o poder que você tem. Moisés, ele foi capaz de abrir o mar no meio. Elias foi capaz de abrir o mar no meio. Não foi só Moisés. Os soldados de Moisés, que eram abençoados por Deus, guerreavam com gigantes de mais de 200 metros. Os gigantes, quando viram os soldados de Moisés, fugiam. Cidades fortificadas com muros de 80 metros de altura não contiveram o exército de Deus. Quando você entender que Deus ele está dentro de você e que ele é a chave do segredo da sua vida, acabou, meu irmão. Você vai mudar completamente a sua vida. A forma como você vive vai mudar. Por isso que eu falo, esse cubo de quartzo aqui é apenas uma amostra da criação divina de Deus. Então, em vez de você pensar que você vai morar na cidade de Oz, do Mágico de Oz, pensa um pouco que tudo aquilo que Deus criou é algo inimaginável. Bom, espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. Peço para vocês deixarem o seu like, isso é muito importante. Se inscrever no canal, ativar as notificações. Quem quiser conhecer meu trabalho, no momento as vagas estão encerradas, mas na descrição do vídeo você encontra aqui informações para você poder acompanhar, tá bom? Por aqui, fique na paz.